Universidade de Caxias do Sul, Projeto Integrador 3B, curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Apresentação do trabalho final da segunda etapa com a implementação dos dois requisitos funcionais propostos na primeira fase da disciplina. Havia, na primeira fase, um sistema já desenvolvido em Java, com a implementação do requisito funcional de cadastro de cidades e o requisito funcional de cadastro de estados não implementado. O grupo resolveu optar pelo desenvolvimento da quarta sugestão dada pelo professor da disciplina, que é o desenvolvimento do sistema em uma nova arquitetura e em uma nova linguagem. Para isso foi escolhido a linguagem C# em Windows Forms e a arquitetura MVP. Nessa primeira fase eu irei apresentar o funcionamento do sistema e após eu irei explicar a implementação do código. O objetivo então era cadastro de cidades e estados. Então nós temos o sistema irá carregar com essa primeira tela. Nessa primeira tela nós temos a opção de selecionar um cadastro de estado ou um cadastro de cidades. No cadastro de estado, clicando em cadastrar, ele nos envia para essa nova janela. Nesta nova janela nós temos a opção de limpar o form, pesquisar, inserir, atualizar e excluir. No botão pesquisar, se nós não informarmos nenhum dado nos campos do formulário, ele pesquisa por todos os estados que estão cadastrados no banco. Então aqui nós temos o código, o nome e a sigla, sendo que a ordenação é feita pelo nome do estado. Podemos limpar, executar a pesquisa pelo código do estado, preenchendo o formulário. Então, se eu digitar o código do estado e selecionar pesquisar, eu trago o estado que está cadastrado com o código de número 1. Eu posso pesquisar pela sigla do estado, então Rio Grande do Sul, ele vai me trazer o estado cadastrado com aquela sigla, Santa Catarina, ele vai me trazer o estado cadastrado com aquela sigla, ou eu posso pesquisar pelo nome ou por uma fração do nome deste estado. Então, se eu digitar aqui somente Rio e pesquisar, ele me traz os estados que contêm a palavra Rio na sua composição. Então, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Clicando no botão limpar, ele limpa totalmente o form. No botão inserir, então nós vamos inserir novos estados, né? Então, quando eu clico no botão inserir, o código ele se torna um campo read-only, pois ele é gerado automaticamente pelo banco. Foi feita uma implementação nova que na primeira fase do projeto não estava contida, que é a geração automática dos IDs. Então eu preciso digitar a sigla do estado e o nome do estado. E no mesmo botão, que anteriormente era inserir, eu consigo salvar o estado. Aí ele vai me dar a mensagem de dado incluído com sucesso. Pressionando OK, ele vai listar os dados de todos os estados, carregando o primeiro registro do grid nos campos da tabela. Então aqui está o nosso estado Tocantins, que eu acabei de cadastrar. Vejam que ele já faz a caixa alta na sigla do estado e ele já faz a capitalização da primeira letra de cada sentença do que é digitado. Conforme eu for selecionando no grid, a parte de cima do formulário vai sendo preenchida com código, sigla e nome do estado que eu selecionei no grid. Essa funcionalidade foi implementada de modo a facilitar a atualização e a exclusão. Então aqui vou simular a atualização. Então, clicando aqui no estado de Santa Catarina, o grid os dados já são preenchidos no formulário. Eu vou apagar aqui a frase Catarina, a palavra Catarina no caso, e eu vou clicar em atualizar. Foi incluído com sucesso. Se eu der um OK, ele vai recarregar então agora com o dado já recadastrado com um novo valor no campo. Eu vou editar mais uma vez e vou voltar o Catarina aqui. E vou clicar em atualizar e ele vai retornar para o campo fazendo o update de forma correta. E
A exclusão do registro, basta que eu selecione o registro que eu quero excluir e clique no botão excluir. A partir desse momento ele vai fazer a exclusão do registro e vai retirar ele do grid automaticamente. Vejam que limpando, eu vou pesquisar e excluir o estado de Tocantins, que eu havia cadastrado anteriormente. Então faço a exclusão, o estado é excluído, recarrega no grid, se eu limpar e pesquisar de novo, o estado realmente está excluído. Uma outra funcionalidade implementada foi de uma Unique Key no banco para que não fosse permitido o cadastro de siglas e nomes já constantes que já existem no banco. Então, se eu tentar cadastrar novamente o estado de Goiás, o sistema ele não vai me permitir. Então, eu vou simular isso limpando o form, no botão inserir, sigla GO, estado Goiás, Goiás. Se eu tentar salvar, ele vai me dar a mensagem de que não é possível incluir estados duplicados, dando um OK, e ele recarrega o grid mostrando todos os estados e marcando o estado de Goiás, que não é possível ser incluído duplicado. Já no cadastro de cidades, então clicando na opção de cidade, indo para cadastrar, foi implementado uma nova funcionalidade que é o Combo Box para seleção dos estados. Então todos os estados que estiverem cadastrados no sistema, eles vão constar nesse Combo Box e eu posso cadastrar cidades de acordo com o estado. Da mesma forma, nesse form, eu consigo efetuar a pesquisa com o form vazio, então vai me trazer todas as cidades cadastradas. Se eu pesquisar por estado, pela sigla do estado, ele vai me trazer todas as cidades daquele estado. E se eu pesquisar pela fração do nome, ele vai me trazer a cidade que eu pesquisei ou que contém aquela palavra digitada da fração do nome. É possível pesquisar pelo nome integral da cidade também, e a caixa nesta pesquisa não faz diferença alguma. Limpando aqui no botão inserir, a funcionalidade ela é exatamente igual ao botão inserir do estado. Então, clicando em inserir, como eu já descrevi anteriormente, as primary keys ou os IDs das tabelas eles foram criados através do próprio banco, então não há necessidade de informação. Aqui ele vai tornar o campo read only para que eu não possa informar o ID. Eu devo selecionar um estado que eu quero incluir a cidade e o nome da cidade, Florianópolis, e salvar. Nesse momento ele salva a cidade que foi incluída no banco e ele lista então a cidade que foi incluída já com seu ID automático, o nome da cidade, o estado e a sigla do estado. Nesse form também ele tem a mesma funcionalidade do grid, então conforme eu vou clicando em cada linha do grid ou em cada célula do grid, o form superior ele é preenchido automaticamente para que seja facilitada a operação de atualização de exclusão do registro. Aqui, na atualização do registro, vou selecionar a cidade que eu incluí, que foi Florianópolis. Vou trocar aqui para Floripa e vou dar um atualizar. Automaticamente os dados foram atualizados no banco e o registro está aqui atualizado. Vejam que ele permanece com o mesmo ID. Da mesma forma, eu posso efetuar a exclusão, então vou atualizar novamente antes de excluir a cidade de Florianópolis, para que fique com o nome correto, e vou excluir a cidade de Aceguá, no Rio Grande do Sul. Dados excluídos com sucesso. Veja que também ele excluiu o registro Aceguá. Se eu limpar o formulário e pesquisar novamente, o registro Aceguá não aparece. Também foram tratadas mensagens de erro com relação aos botões atualizar e excluir, para que não possa ser feito nenhum processo no sistema antes da seleção de um registro no grid. Então, se eu limpar aqui
e eu tentar atualizar, ele vai me dar a mensagem que eu devo pesquisar e selecionar uma cidade para atualizar. Dando OK, ele vai dar o foco no campo do botão pesquisar. Da mesma forma, o botão excluir. Então eu devo pesquisar e selecionar um estado, uma cidade, desculpe, para exclusão. Aqui está errado o label. Dando um OK, ele foca no pesquisar. Então essa é o funcionamento. Universidade de Caxias do Sul, Projeto Integrador 3B, curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, segunda etapa do trabalho final da disciplina, com a apresentação do código do desenvolvimento. Na primeira etapa, nós mostramos o funcionamento desse sistema que foi desenvolvido, de acordo com os requisitos que haviam sido passados pelo exemplo de modelo dado pelo professor no início da disciplina. E agora eu vou mostrar o funcionamento, ou melhor, como foi feito o desenvolvimento para o funcionamento do sistema. A tecnologia escolhida foi a tecnologia proporcionada pela Microsoft na linguagem de desenvolvimento C# em Windows Forms. Foi escolhida esta linguagem e esta metodologia de desenvolvimento pela facilidade que a plataforma provê na montagem de elementos gráficos e também pela facilidade de implementação da nova arquitetura e pelo conhecimento do grupo. Foi escolhido também, em detrimento do primeiro desenvolvimento apresentado pelo professor, a arquitetura MVP. No caso, no primeiro trabalho havia sido feito o desenvolvimento do exemplo na arquitetura MVC. As duas arquiteturas elas são praticamente muito parecidas, praticamente iguais. O que difere uma arquitetura da outra é que no MVC, na arquitetura Model View Controller, a view ela tem conhecimento do model. E na arquitetura MVP, Model View Presenter, a view ela não possui conhecimento do model, toda a interação é feita pelo presenter ou pelo apresentador. Dessa forma, a camada de persistência do sistema fica completamente isolada da camada de interação com o usuário. Não foi pensado nesse sistema na divisão da arquitetura por libs, por bibliotecas do C#, para tornar o sistema monoblocado e mais fácil de explicar e mais fácil de desenvolver. Porém, é muito indicado que seja feita essa separação em bibliotecas. Aqui nós temos um sistema desenvolvido, o cadastro MVP. Ele se dá pelo cadastro de estados e cidades, como eu mostrei no vídeo funcional. E agora, apresentando o vídeo sobre o código, eu vou mostrar a divisão primeiramente dos pacotes. Aqui nós temos uma camada de DAO, então esse projeto ele implementa um padrão de projeto que é o DAO, onde a lógica e a comunicação e a persistência da aplicação está isolada. Nós temos um pacote database, que é onde nós vamos encontrar, e aqui foi feita a implementação de um padrão de projeto singleton, no que diz respeito à instância da string de conexão com o banco. Nós temos um pacote models, que é onde estão as nossas entidades que refletem o nosso banco de dados. Nós temos um pacote presentation, que é onde está o código das telas de interação com o usuário, da interface gráfica do projeto. Nós temos os nossos presenters, que são o elo de ligação entre as nossas views e nosso model. E nós temos a nossa view propriamente dita, que neste caso se dá pela implementação de uma interface que é implementada lá na nossa camada de apresentação. Então, quando o nosso projeto ele é iniciado, é rodado esse programa.cs,
Nesse programa .cs nós temos apenas a instância do form, que nós vamos abrir inicialmente, que é aquele form onde eu seleciono a cidade e o estado, e depois todo o funcionamento se dá pelas camadas isoladas. Então, mostrando os nossos modelos, aqui nós temos o modelo de cidade e o modelo de estado. Esse modelo de cidade e de modelo de estado, eles refletem a nossa tabela no banco, com exceção do modelo de cidade, que nesse caso ele implementa um padrão de projeto strategy, onde nós temos o encadeamento das classes que são compartilhadas. Então, entende-se que uma cidade ela tem por consequência um estado. Nós poderíamos ter trabalhado aqui somente com o ID do estado, que é a chave estrangeira. Depois eu vou mostrar a tabela no banco, que é a chave estrangeira para essa tabela estado. Porém, houve o interesse do grupo em desenvolver um padrão de projeto a mais e colocar uma classe encadeada dentro da classe cidade, que é a classe estado, que contém os atributos totais da classe estado. Aqui na camada de apresentação, nós temos os forms que foram desenvolvidos. Então, o primeiro form que eu mostrei, que possibilita a seleção de estado e cidade. O segundo form que eu mostrei, que é o form de cadastro de estados. E o terceiro form que eu mostrei, que é o cadastro de cidade. Como a arquitetura MVP ela indica o isolamento total das dependências de persistência com a área de interação com o usuário, não poderia deixar de ser a implementação da interface gráfica feita através de uma interface propriamente dita do padrão de projeto orientado a objetos. Então, se nós olharmos a nossa classe, o nosso form de cadastro de cidades, esse form de cadastro de cidades ele implementa uma interface cidade. Essa interface cidade ela está contida aqui dentro das minhas views. Essa interface cidade ela é uma view do meu projeto, e nessa interface de cidade eu tenho a interface de comunicação dos dados que vêm da tela, da interação com o usuário, para o restante do sistema. Então aqui eu vou ter, se nós observarmos no design, eu vou ter o código da minha cidade, a sigla do meu estado, o nome da minha cidade e o meu grid de apresentação dos resultados, que também vão estar contidos aqui na minha interface. Então eu tenho o código da minha cidade, o nome da minha cidade, o combo de seleção do meu estado e os dados de consulta para depois serem utilizados. No code behind da aplicação, então aqui nós temos a aplicação, nós temos a tela visual do sistema, e aqui nós temos o code behind da tela. Existe a implementação dessa interface cidade. Por consequência, as propriedades que estão declaradas na interface cidade devem ser implementadas. Então aqui nós temos o encapsulamento dessas propriedades dentro de gets e sets, aonde eu vou receber nessa propriedade código cidade, que está referenciada na minha interface, o texto que vai estar digitado lá no meu front-end, na minha interface gráfica, no campo código cidade. E assim ocorre com os demais campos todos. Veja aqui o campo combo estado. Então eu recebo lá no meu combo estado, no data source desse campo, o valor que vem do meu presenter. Além disso, todas as ações, todos os métodos de carga de dados e de operação dos botões, eles estão contidos nessa interface e eles não
neste arquivo, nesta classe, form cadastro cidade, que é o code behind do design desenvolvido, e eles não têm ligação com o modelo. Então nós podemos ver aqui que no form cadastro de cidade, quando ele carrega o form, eu carrego no meu combo os dados do estado a partir de um presenter que é instanciado dentro de cada operação, dentro de cada ação. Então aqui no meu botão limpar, a mesma coisa. No meu botão pesquisar cidade, a mesma coisa. Então eu tenho a figura do presenter fazendo a comunicação e devolvendo os dados que devem ser populados na tela, né? Tem alguns outros métodos que são privados, como esse de bloqueio do grid. Esse método ele serve para que não se possa editar os dados do grid, que não era uma proposta do projeto, que essa edição fosse feita na tabela. Essa edição deveria ser feita com a carga dos dados no formulário. Então aqui nós temos também o botão de inserção, todo o tratamento da lógica de funcionamento da tela, né? Então aqui nós temos todo o botão, todas as mensagens de erro, né, que foram tratadas, o botão de atualização e o botão de exclusão. Todo o tratamento da tela é feito através do sistema. O tratamento do clique nas células do grid também é feito aqui. Então, como eu falei, todo o tratamento da tela, todas as funções da tela, elas são tratadas nessa camada do code behind da aplicação, e toda essa camada ela herda as propriedades da minha view, tornando transparente a utilização do MVP neste caso. Mostrando aqui a mesma funcionalidade do meu estado. Então, se eu acessar o code behind da aplicação, ela herda a minha interface de estado, todas as propriedades de interface da interface estado, então código, nome, sigla e os dados do grid, elas são transparentes para a minha aplicação através da implementação dessa interface. Então, nesse caso, da mesma forma, todos os dados que são informados na tela passam para o meu apresentador, para o meu presenter, através das propriedades da interface. Aqui também são tratados todos os dados, além dos métodos de tratamento e de funcionamento da tela, também são tratados todos os eventos dos botões. Então o evento de inserção e suas mensagens, o clique no grid, na célula do grid, na linha do grid, o botão de pesquisa, o botão o tratamento de inserções com relação ao código na pesquisa. Então eu não posso pesquisar uma letra na pesquisa, então pelo campo código, então isso é tratado aqui no front-end também. O limpar os campos, e aí eu tenho os botões de atualizar e de excluir. Então todos os eventos, os botões da minha tela são tratados nesse arquivo de code behind. Depois disso, eu vou apresentar dentro aqui do estado mesmo ao procedimento de inserção no que diz respeito ao meu presenter. Então aqui quando eu efetuo o clique no botão de inserir, como foi observado no primeiro vídeo exemplificado, existe a troca do label para salvar, e aí ocorrem algumas mudanças na tela para que essa tela se torne amigável ao usuário. A partir desse momento, eu informo os meus dados na tela e o meu sistema começa a tratar a inclusão. Então aqui nós temos mensagens de retorno, no caso de campos nulos, né, campos vazios, e através da instância do meu presenter estado, eu chamo o meu método de cadastro de estado. Então eu vou entrar no meu presenter estado. Aqui eu estou no meu presenter estado. Uma característica muito importante do apresentador, do presenter, é que ele
em seu construtor, em toda instância que ele faz, ele recebe no construtor uma view. E essa view é do tipo que foi informado lá no form inicial. Então, fica transparente aqui quando eu faço a instância do meu apresentador e passo através do atributo this, que diz respeito ao form da onde esse clique está vindo. Lá no meu apresentador eu tenho acesso a todas as minhas propriedades de tela através da interface. Então veja que em nenhum momento a tela conhece o modelo. Aqui eu estou trabalhando simplesmente com campos de texto, né? Então aqui eu instancio um estado, carrego as propriedades deste estado, os atributos deste estado através dos dados que vieram da tela, instancio uma Data Access Object, uma DAO, do meu próprio estado, que é onde estão contidos os métodos de tratamento da persistência, então o meu CRUD propriamente dito. Nesse momento eu chamo o meu inserir de dentro da minha DAO, e aqui eu vou carregar o meu inserir. Aqui eu estou no arquivo estado DAO, DAO estado. Esse arquivo DAO estado ele tem um construtor vazio e um construtor parametrizado. Dentro desse método inserir eu recebo um objeto. Como todas as nossas DAOs, os métodos básicos do CRUD da nossa DAO, das nossas DAOs, eles foram implementados através de uma interface que está aqui. A minha interface DAO que contém os métodos do meu CRUD da minha aplicação, então o método de listar ou selecionar, né, ou buscar, o método de excluir, o método de atualizar e o método de inserir. Todos eles, como isso é padrão para a nossa aplicação, todas as nossas DAOs eles implementam essa interface, né? Então aqui eu tenho o método inserir. Para que essa interface ela fosse tornada genérica, eu recebo do meu apresentador um objeto genérico, né? Ela recebe um object e é feito um casting para o objeto de destino real da DAO, que nesse caso é o estado. Então estou inserindo um estado a partir de um apresentador estado, logo este objeto que vem, ele é um estado, né? Aqui nós instanciamos uma string de conexão através de um método estático. Nessa camada de database, onde foi criada essa string de conexão, foram feitos alguns tratamentos bem específicos para a implementação do singleton. Então, nesse caso aqui, mostrando o nosso método de conexão, o padrão singleton ele se dá por conta de que o retorno de uma instância ele é sempre a mesma instância desde que ela esteja ativa. Então, se eu tiver uma classe que já está instanciada, ou seja, que já possui aprovisionamento de memória, ela vai ser ela mesma retornada e não vai ser instanciada uma nova classe. Isso previne para que a gente não tenha uma grande utilização de memória no sistema. Então, o meu construtor da minha classe no padrão singleton ele precisa ser privado, né? Ele só é acessível através de um método estático. Então aqui está o meu método estático, né? Populando as minhas constantes declaradas aqui com relação à minha string de conexão. Para essa conexão do banco foi utilizada uma biblioteca disponível para o Postgres, que é a npg-SQL, que pode ser feito download dentro da própria plataforma do Visual Studio. E os dados de conexão, para que eles fiquem transparentes na aplicação, digamos que nesse caso não será feito nenhum tipo de deploy, nenhum tipo de
não vai ser colocado em produção a aplicação, porém, se existisse necessidade disso acontecer, nós poderíamos trocar as configurações do meu banco de dados através de um arquivo XML onde estão as minhas propriedades. Veja que a senha ela está descriptografada, porém uma boa prática nesse caso, não era o objetivo do trabalho, da disciplina, seria a de criptografar esses dados para que eles não fossem transparentes para o usuário. Então aqui eu teria uma senha criptografada. Esses dados eles são lidos lá na minha instância de conexão através dessa classe de configuração, né, do gerente de configuração, as configurações do aplicativo, e o padrão singleton aqui ele verifica se existe uma instância daquela classe. Se a instância não existe, ele vai criar essa conexão através do construtor, de acordo com o padrão do banco. Aqui nós estamos utilizando um padrão do banco, né? Ou ele vai retornar a própria conexão que já foi utilizada. Então aqui explicando a classe de conexão e o padrão singleton que foi implementado neste caso. Voltando para o nosso método de inserir, né? Então aqui já falei da parte que eu recebo um objeto genérico. Esse objeto ele sofre um casting para o objeto de destino real. Neste caso, eu instancio uma conexão com o banco através da biblioteca NPGSQL de comunicação com o banco de dados Postgres e começo a fazer o tratamento da minha inserção do registro. Então, eu busco a minha string de conexão, eu faço o tratamento do texto para que seja feito o capitalize das minhas palavras digitadas. Então, as palavras compostas elas vão ficar com a primeira letra de cada palavra maiúscula. Eu abro a minha conexão. Aqui eu crio o meu command, o meu comando de inserção, passando os dados de insert de acordo com o banco. Veja que não existe o campo código, eu vou mostrar por que no banco de dados, porque foi feita a implementação da geração dos IDs automaticamente, e eu executo a inserção. Aqui eu tenho o tratamento de uma exceção, então essa mensagem de exceção ela diz respeito à duplicação do registro de acordo com uma unique key que foi criada no banco de dados, desculpe, e aqui ele retorna um valor default que é tratado no front-end e depois ele fecha a minha conexão. Caso todo o processo ele seja concluído de forma correta, eu vou retornar um sim aqui, né, um true binário, e lá no front-end vai ocorrer o tratamento dessa informação. Então aqui na minha inserção, né, caso o meu retorno seja verdadeiro, ou conseguir incluir o registro, eu crio uma mensagem através desse método de dados incluídos com sucesso e limpo o form. Aqui eu passo como padrão, como argumento na assinatura do método o apresentador, para que nessa confecção da mensagem esses campos de limpar o forms sejam executados. Então aqui se eu abrir a mensagem, ele vai limpar o form e também ele vai pesquisar aqui o meu estado cadastrado ou a minha cidade cadastrada. Conforme eu mostrei, a ideia foi criar uma aplicação simples e implementar algumas funcionalidades e algumas tecnologias que não estavam desenvolvidas no primeiro projeto. Abrindo aqui então nosso banco de dados, tá? Deixa eu separar das outras abas. Abrindo aqui o nosso banco de dados, foi feita a criação
das duas tabelas, né? Também foi feita a implementação de duas sequences para a geração automática do ID de cada tabela. Na tabela de estados foi criado algumas constraints. Então, além da primary key habitual, foi criada uma unique key de nome e sigla para que não possa ser feita a inclusão de estados duplicados, de nomes e siglas de estados duplicados. Além disso, foi criado, se nós explorarmos aqui o SQL do nosso estado, foi criado o ID, ou código sequencial da tabela, através do próximo valor da sequence que foi criada. Isso previne que se tente cadastrar estados ou cidades com dados de código ou de ID de tabela duplicados. E nos facilita, pois nós não vamos mais precisar testar isso no código, né? O banco de dados cuida disso para a gente. Da mesma forma, foi implementado na cidade algumas constraints, além da primary key. Então, essa nossa tabela de cidades, ela contém uma foreign key, uma chave estrangeira que referencia o estado a que aquela cidade pertence. Então, foi criada uma constraint para isso, uma foreign key de estado ID para o código do estado. E o tratamento da cidade, da duplicação da cidade por estado é feita no código, então. Aqui nós podemos ver que também foi implementado o código o código automático, a geração do ID automático do campo código da cidade através da sequência que foi gerada. Voltando no código, aqui no cadastro de cidades, eu vou fechar essas abas aqui, vou abrir o meu cadastro de cidade, vou ir para o code behind do meu cadastro de cidades, eu vou fechar aqui alguns métodos que não são interessantes agora, neste momento. E eu vou mostrar o tratamento da duplicação, da prevenção da duplicação da cidade. Como não havia um requisito formal de que a cidade não poderia ser cadastrada duplicada num estado, e também é muito difícil o tratamento automático disso no banco de dados. O interessante seria que essas cidades e esses estados, numa aplicação real, fossem cadastradas através de uma API. Porém, como é um trabalho elucidativo para a disciplina, foi feito o tratamento da string literal. Então, neste caso, quando eu chamo o método inserir, aqui, na minha cidade, o cadastrar cidade, ele vai chamar, por consequência, a minha DAO de inserção, lá do meu CRUD. Nesse momento aqui, ele vai fazer o tratamento e vai buscar no banco se existe alguma cidade literal vinculada a algum estado já cadastrado. Então, neste método aqui, buscar cidade cadastrada, ele faz uma consulta no banco, retornando apenas um binário, aonde eu busco o nome literal da cidade, né? Aqui tomando cuidado da caixa baixa, da conversão da caixa baixa, e o ID do estado. Se essa cidade com esse nome e o meu
ID do estado já estiverem sido cadastrados no banco, ele me retorna esse binário como 1. Esse binário me retornando como 1, ele vai ser tratado aqui e vai me retornar o meu -1 aqui, que é tratado aqui com uma duplicação da cidade na mensagem. Então, nesse caso, fica prevenido também. Então, aí as duas formas de fazer o tratamento da duplicação da cidade. Ou, no caso do estado, através de uma unique key de nome e sigla implementada no banco de dados, e aqui um tratamento mais específico de cidade implementado no código. Então, aqui eu finalizo o trabalho. A ideia era de mostrar totalmente a arquitetura MVP. Acredito que tenhamos conseguido. Então é isso.